Meu nome é Elisa e hoje vou compartilhar uma das experiências mais perturbadoras que já vivi em toda a minha vida. Algo que marcou profundamente não apenas a minha mente, mas também a minha fé. Desde muito jovem, eu sempre tive algumas percepções diferentes, pressentimentos e sonhos que às vezes se tornavam realidade. Mas confesso que nunca imaginei que enfrentaria algo tão intenso como o que aconteceu naquela época. É difícil até colocar em palavras tudo o que vivi, mas vou relatar da forma mais clara possível, porque acredito que muitas pessoas podem se identificar ou até aprender com essa experiência. Tudo começou entre os anos de 2005 e 2006. Em uma fase da minha vida em que eu estava muito fragilizada emocionalmente. Eu havia me separado do meu companheiro Rafael, e ele estava morando com a mãe dele. Mesmo afastados, ainda existia entre nós uma ligação muito forte, tanto que começamos a nos reaproximar. Só que havia um problema. A ex-mulher dele, chamada Cíntia, nunca aceitou bem o fim do relacionamento deles. E para piorar, todos diziam que ela se envolvia com práticas sombrias, coisas ligadas ao oculto e à feitiçaria. Quando ela percebeu que Rafael estava prestes a voltar para casa e retomar a vida comigo, foi como se algo sombrio tivesse se instalado em minha rotina. O primeiro sinal de que algo estranho estava acontecendo foi quando, em um dia comum, saí do banheiro e percebi que algumas formigas estavam saindo de uma pequena rachadura na parede. Achei estranho, mas não dei muita importância. No dia seguinte, percebi que a quantidade de formigas havia dobrado. E no terceiro dia, elas já estavam se espalhando por toda a casa de uma forma assustadora. Eu passava praticamente o dia inteiro varrendo e tirando montes de formigas. Era algo que parecia não ter fim. Usei todo tipo de veneno que encontrei, sprays, pós, iscas, tudo. No início elas morriam, mas logo voltavam em uma quantidade ainda maior. Era como lutar contra um inimigo invisível que se multiplicava a cada tentativa de enfrentá-lo. Eu estava ficando desesperada. Minha casa sempre foi limpa e organizada, e aquilo estava acabando com a minha sanidade. O cheiro das formigas mortas era horrível. Fedia como carne estragada, e por mais que eu limpasse, parecia que nunca dava conta. Eu chorava todos os dias, sentindo que estava perdendo o controle da minha própria vida. Rafael, preocupado, chegou a procurar no terreno baldio, ao lado de casa, algum formigueiro ou motivo que justificasse aquela invasão. Vasculhou o lugar inteiro, mas não encontrou absolutamente nada. E o detalhe mais macabro é que as formigas desciam pelas paredes como uma verdadeira cachoeira. E não importava quantas vezes eu limpasse, logo elas surgiam novamente no mesmo ponto. O mais estranho de tudo é que aquelas formigas nunca me picavam. Elas simplesmente se espalhavam, invadiam todos os cantos, enchiam o chão, como se o único objetivo fosse me enlouquecer. E quase conseguiram. Alguém sugeriu que eu chamasse um pastor para orar na casa. Eu, já sem forças, aceitei. Quando ele chegou, fez orações em voz alta, mas a cena foi tão impactante que até mesmo ele ficou assustado. Ele disse que aquelas formigas haviam sido enviadas para mim como uma forma de maldição e insinuou que aquilo vinha de Cíntia, a ex de Rafael. Mesmo com a presença dele ali, orando e clamando, nada mudou. As formigas continuavam brotando das paredes, indiferentes às palavras de fé. Eu continuava em um tormento diário. Cheguei a tirar de 4 a 5 pás de formigas em um único dia. Imagine você ver aquilo se acumulando no chão, em pilhas que lembravam pó de café escuro e fétido. Havia momentos em que eu já não suportava mais o cheiro, nem a visão daquele exército macabro. Um dia minha mãe foi até a minha casa e me encontrou em prantos, varrendo formigas sem parar. Sensibilizada, ela me ajudou durante horas, mas mesmo assim tiramos juntas umas 5 pás cheias. Ao sair de casa, minha mãe também chorava, assustada com o que presenciou.
Era como se eu estivesse vivendo em um pesadelo sem fim. Naquele mesmo dia, tomada pelo desespero, eu me ajoelhei no meio da sala, entre as formigas que pareciam brotar de todos os cantos, e orei com todas as minhas forças. Eu não fiz uma oração comum, eu clamei de coração, implorando a Deus que me libertasse daquele mal que estava me consumindo. Pedi que Ele enviasse a sua força, que me protegesse, porque eu já não tinha mais forças para lutar sozinha. E foi naquela noite, depois de mais uma limpeza desesperada, em que retirei pelo menos 3 pás de formigas antes de deitar, que algo sobrenatural aconteceu. Adormeci exausta, e no sono tive uma experiência que até hoje não consigo chamar de simples sonho. Eu me vi levantando da cama e indo em direção ao banheiro. Lá, vi um homem vestido de branco, com uma estola vermelha nos ombros, como aquelas usadas por padres em cerimônias. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas sua presença transmitia uma autoridade e uma paz que eu nunca havia sentido antes. Ele entrou no banheiro, pegou um recipiente com água e começou a jogar nas paredes. No instante em que a água tocava a superfície, surgiam buracos, e de dentro deles saíam formigas enormes, deformadas, com rostos monstruosos, como se não fossem insetos comuns, mas criaturas de outro mundo. Elas caíam no chão, agitadas, e depois simplesmente desapareciam. Quando terminou, ele se virou e saiu sem dizer uma palavra. Acordei no dia seguinte sem entender muito bem aquele sonho, mas pronta para mais um dia de tormento. Levantei já esperando encontrar montes de formigas pelo chão. Mas para minha surpresa, quando olhei para as paredes, não havia absolutamente nenhuma formiga viva. Só restavam os corpos mortos espalhados pelo chão, como se o pesadelo tivesse finalmente chegado ao fim. Mesmo assim, algo ainda me incomodava. Eu lembrava do que o pastor havia dito, que aquilo tinha sido enviado contra mim. Então, continuei orando e pedi a Deus que me mostrasse de onde realmente vinha aquele mal. Foi em uma dessas orações que tive uma visão perturbadora. Vi claramente Cíntia, a ex de Rafael, correndo atrás de mim com um balaio cheio de formigas, jogando-as em minha direção. Quanto mais eu corria, mais ela lançava sobre mim, e eu só conseguia me proteger quando comecei a recitar o Salmo 91, clamando por livramento. Aos poucos, ela desapareceu, confirmando aquilo que eu já temia. De fato, aquela mulher havia feito algo contra mim, colocando meu nome em um formigueiro para que eu perdesse a sanidade. Depois disso, nunca mais tive problemas com formigas em minha casa. E curiosamente, uma semana depois, Rafael voltou de vez. E desde então, estamos juntos até hoje. Eu nunca vou esquecer o que vivi. E tenho plena certeza de que foi um anjo de Deus quem me libertou naquela noite. Por mais assustador que tenha sido, essa experiência me ensinou algo valioso. Quando oramos com fé, o bem sempre vence o mal. Eu sei que muitos podem duvidar, achar que foi apenas coincidência ou fruto da minha imaginação. Mas para mim a verdade é clara. Aquilo não foi apenas uma praga de insetos comum. Era algo enviado para me destruir, mas não conseguiu. Deus mostrou que mesmo diante das trevas existe luz para aqueles que creem. E assim, mesmo tendo passado por um sofrimento que quase me enlouqueceu, eu não desejo isso a ninguém, porque sei que não é apenas a sujeira física que corrói uma casa, mas também a inveja, o rancor e o ódio que muitas vezes vêm disfarçados em formas que não conseguimos compreender de imediato. No meu caso, vieram em forma de formigas. Meu nome não importa, mas posso dizer que venho de uma família marcada por algo que nem o tempo conseguiu apagar. Nasci na capital de um estado do interior do Brasil, mas as origens dessa história são bem mais antigas, vindas de terras distantes, carregadas de memórias dolorosas. Meu bisavô, chamado Elias,
Veio do norte da África ainda jovem, fugindo de dificuldades que poucos conheceram. Ele trazia consigo não apenas lembranças, mas também escolhas que lançaram uma sombra sobre todos nós. Dizem que em sua juventude ele praticou atos obscuros, negócios feitos com gente perigosa, pactos que jamais deveriam ter sido realizados. Ninguém sabe ao certo a extensão do que ele fez, mas o que é inegável é que desde então a vida da família nunca mais encontrou paz. Meu avô, Samuel, foi um dos que mais sofreu as consequências. Ele cresceu praticamente como um servo dentro da própria casa, obedecendo ordens, sendo explorado por parentes que se aproveitavam de sua bondade. Trabalhou desde criança em lavouras, fez serviços pesados e ainda assim foi enganado quando chegou a hora da herança. Um tio distante, de forma ardilosa, ficou com tudo que era dele, enquanto meu avô abriu mão para não causar conflitos. Parecia uma escolha nobre, mas o resultado foi devastador. Sem herança, sem reconhecimento, restou-lhe apenas a sensação de ser perseguido por um peso que não era dele. A negatividade foi se espalhando como um veneno invisível. Meus pais cresceram em meio a brigas constantes, doenças repentinas, acidentes estranhos e uma sensação coletiva de que nada dava certo. Para mim, quando criança, tudo isso parecia apenas azar. Acreditava que famílias assim existiam, marcadas por tragédias pequenas e constantes. Mas com o tempo, percebi que não era apenas coincidência. Antes do ano de 2011, eu não me considerava uma pessoa religiosa. Vivia entre crenças vagas e um certo ceticismo. Mas ao formar minha própria família, fui desenvolvendo sensibilidade. A fé cresceu dentro de mim, e junto dela a percepção de que havia algo que não podia ser explicado. Eu nunca tive o dom de ver claramente espíritos ou presenças, mas comecei a sentir coisas, como se houvesse um campo invisível ao meu redor. O que mais me intrigava era que os acontecimentos ruins se intensificavam quando eu me deixava levar pela raiva ou quando cometia algum pecado. Percebi que havia uma ligação direta entre meu estado emocional e os desastres que aconteciam. Quando estava calma, a vida parecia seguir normalmente. Mas bastava eu me sentir furiosa, tomada por rancor, e logo algo de ruim se manifestava. Isso ficou claro no ano passado, em um dia 16 de novembro. Lembro como se fosse hoje. Era começo de tarde, o sol estava forte e eu havia chamado um carro por aplicativo para levar meu filho à escola. Dentro do veículo, enquanto observava a paisagem da cidade, senti uma inquietação estranha. Alguns minutos depois, o inesperado aconteceu. Fomos atropelados. O impacto poderia ter acabado com nossas vidas. Mas de forma sobrenatural, não houve grandes danos internos. Meus ferimentos ficaram apenas na pele, na parte estética. E o mais impressionante foi que meu filho saiu completamente ileso. Até hoje não sei explicar como isso foi possível. Era como se uma força invisível tivesse protegido ele, mesmo que eu tivesse sido atingida. Eu já esperava que algo assim pudesse acontecer um dia, mas nunca imaginei que sobreviveria e que o evento viria tão cedo. Nos dias que antecederam o acidente, tudo parecia ruir. Estava cercada de problemas, cada um mais complicado que o outro. Em vez de as coisas melhorarem, pioravam a cada dia. No dia 15 de novembro, por exemplo, cheguei ao limite. Estava tão explosiva que desejei coisas horríveis para uma pessoa da minha própria família. Lembro de ter desejado até mesmo a morte dela, algo que me envergonha profundamente hoje. Essa pessoa havia mentido, chegado tarde em casa e ainda havia descarregado a culpa sobre os outros. Meu ódio era tão grande que não consegui me conter. Naquela mesma noite, o celular descarregou e eu me vi sem comunicação. Parecia um detalhe bobo, mas a verdade é que essa falha me fez perder o controle. Chorei, gritei e depois, no silêncio, orei. Pedi a Deus que acabasse com aquela tempestade porque eu não suportava mais. Adormeci com lágrimas nos olhos.
Na madrugada, acordei com o som de um choro. Não era qualquer choro, era de uma criança, e me parecia o mesmo choro do meu filho. Assustada, abri os olhos e, com apenas um deles entreabertos, vi uma sombra parada perto da porta do banheiro. Era alta, sem forma definida, mas claramente estava me observando. Meu corpo inteiro congelou. Tentei acreditar que era fruto da minha imaginação, mas algo em mim sabia que não. Voltei a fechar os olhos com força e, quando acordei pela manhã, já tinha a certeza de que aquela visão estava ligada ao que aconteceria no dia seguinte. O atropelamento foi um divisor de águas. Desde então, só tive mais uma visão em toda a minha vida, mas aquela experiência me fez repensar tudo. Tento não explodir de raiva, tento controlar meus sentimentos, porque sinto que há uma ligação entre minha energia e os acontecimentos ao meu redor. Mesmo assim, não sei dizer se aquela sombra que vi era um parente falecido, tentando me avisar do que viria, ou se era outra criatura, algo mais sombrio, que vem trazendo essa sequência de infortúnios para minha família. Não consigo entender porque tudo parece hereditário, como se fosse uma maldição. Por que as escolhas ruins do meu bisavô ainda recaem sobre mim e sobre meu filho? Por que parecemos sempre viver em meio ao sofrimento, como se fosse impossível alcançar uma vida plena? Eu me pergunto se essa sombra é a mesma força que acompanha nossa linhagem desde o começo, se alimentando de nossas fraquezas e de nossa raiva. Não tenho todas as respostas, mas sei que existe algo que não é apenas coincidência. Sei que a raiva pode atrair tragédias, que a energia negativa se multiplica e que, de alguma forma, minha família carrega marcas que não são apenas psicológicas, mas espirituais. Carrego em mim a esperança de que, ao reconhecer essa verdade, posso interromper o ciclo. Tento ensinar meu filho a não repetir os erros do passado, a buscar calma mesmo nos momentos de tormenta. Mas confesso que ainda me sinto assombrada pela sombra que vi naquela noite. Será ela um aviso, uma proteção distorcida ou o próprio mal que nos acompanha? Essa é a dúvida que me perseguirá pelo resto da vida. Este relato mostra como traumas familiares e experiências sobrenaturais podem se misturar, criando a sensação de uma maldição hereditária. Pode ser que a sequência de acontecimentos seja resultado de padrões emocionais repetidos, transmitidos de geração em geração, mas também pode haver forças, além da compreensão humana, que se alimentam desses sentimentos negativos. O mais importante é perceber que, ao mudar atitudes e buscar equilíbrio, podemos, talvez, quebrar um ciclo que parece destinado a se repetir. A fé, nesse caso, foi o elemento essencial para quebrar a opressão. Independente de crenças pessoais, é impossível negar que a mente e o espírito humano são profundamente influenciados por energias externas, e a forma como reagimos a isso pode determinar nossa sobrevivência emocional. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.